Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 2 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Asher chora e recorda os momentos vividos com Joana na juventude, incluindo a disputa com Zack e a pulseira que ela lhe deu. Já adultos e noivos, eles são felizes, até que a briga com Zack ocorre. Asher lembra das palavras de Zack dizendo que Asher não merece Joana e que ele a amava. Asher tira a pulseira do braço e joga fora, enquanto Lior apenas observa e depois pega a pulseira. A rainha Mishti pede a Ebed que a atenda, e ele responde que fará o possível, mas que Neusta, embora boa, às vezes perde o controle ao falar. Aspenais pergunta por que a estátua está coberta, e ao retirar o véu, percebe que está quebrada. Todos ficam chocados, e a rainha se espanta, clamando aos deuses. Tamir, com crise de ansiedade, vai dormir sozinho no quarto com a esposa sem saber o que fazer, suando frio. Talita o conforta, dizendo que ele é diferente do pai dos irmãos e começa a acariciá-lo. Samira tenta acalmar Samir, dizendo que acha que está se apaixonando por ele. Ele responde que acredita que sua surdez piorou, pois ouviu dizer que ela gosta dele. Ela o acaricia, e ele está suando muito, mas ela o beija. Talita também beija o marido e ao deitarem, a cama quebra. Samira e Samir passam pela mesma situação. Helga questiona se estão quebrando algo novamente e sugere acabar com isso. Shine diz que não é uma briga e Zelfa especula se pode ser algo mais. A rainha afirma que é um mau presságio. Aspenais tenta minimizar, dizendo que pode ter sido um acidente, talvez causado pelo vento. Ela questiona o véu sobre a imagem, e Aspenais argumenta que nenhum servo teria coberto a estátua daquela forma. A rainha comenta que enquanto isso seu marido está enfrentando leões em uma caçada, e diz que não foi uma boa ideia Evil ter ido, sugerindo que pode ser um aviso. Aspenais responde que todos estão bem e lembra que levaram o sacerdote. Daniel tranquiliza Talita e Raquel, dizendo que com Deus ao lado delas, não há o que temer. Abednego reforça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesaque afirma que a proteção divina é válida em qualquer lugar, e Sadraque acrescenta que a fé é essencial. Talita e Raquel comentam que será difícil dormir à noite, e Sadraque e Mesaque se oferecem para acompanhá-las aos aposentos. Daniel revela estar preocupado com Lia e Naomi. Abednego questiona se elas podem sofrer retaliação por terem ido à festa. Daniel admite que naquela cidade tudo é possível, mas acrescenta que apesar de respeitarem o governador publicamente, as pessoas não acreditariam que ele se preocuparia com duas escravas. Abednego destaca que elas não são escravas comuns e que por terem fugido estão em maior perigo. Daniel decide que no dia seguinte buscarão informações sobre elas. Enquanto isso, Lia e Naomi estão em um calabouço rodeadas por ratos. Naomi pergunta quanto tempo ficarão ali, e Lia, sem saber, diz que precisam resistir. Naomi admite que não sabe por quanto tempo aguentará, mas Lia pede que confiem em Deus. Asher não consegue parar de pensar em Joana, lembrando de suas palavras sobre a liberdade e a fé dele. Lior pergunta por que ele jogou a pulseira fora. Asher pede para ficar sozinho, sem que Lior se meta nos seus problemas. Lior sabe que ele acha que Deus não o escuta. Asher diz que não quer saber de ninguém, nem de Joana, que ficou noiva de Zack, seu ex-melhor amigo. Ele acredita que Joana está certa, mas ele se sente um escravo sem futuro. Lior questiona se foi Joana quem disse isso, e Asher responde que foi Rabissares. Lior lembra que Joana sempre foi forte, destemida e corajosa. Asher concorda, dizendo que a fé dela a fortalece. Lior, então, diz que sabe que ela ainda é apaixonada por ele e que ele está sendo tolo. Asher pergunta o que Lior quer dizer com isso, e Lior acredita que ela não o abandonaria dessa forma. Ele sugere que quando tiver dúvidas, ele pergunte a Deus, pois só não escuta quem não quer. Zack comenta sobre a beleza da noite, e Joana se lembra de sua infância. Ele segura sua mão, olha em seus olhos e diz, case comigo. Declara seu amor, prometendo cuidar dela, construir uma linda família e ter muitos filhos. Joana, sincera, responde que não pode mentir para ele, pois, apesar de acreditar que Asher está morto, ainda o ama e não pode se casar com Zack carregando esse sentimento. Zack insiste, dizendo que entende, mas acredita que, com o tempo, ela aprenderá a amá-lo. Joana questiona se ele realmente aceitaria se casar com ela sabendo disso. Zack responde que muitos casamentos arranjados acabam dando certo. Joana admite que gosta dele, mas apenas como amigo. Zack, tentando aliviar a situação, diz que ao menos ela não o odeia e reafirma ser um tolo apaixonado, disposto a fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Depois de hesitar, Joana finalmente aceita. Zack, emocionado, abraça-a com força e diz,
Você disse sim. Ele declara seu amor mais uma vez e tenta beijá-la, mas ela pede calma. Zack sorri, respeita o pedido e pergunta: pelo menos posso te chamar de minha noiva? Joanna, com um leve sorriso, concorda. Ilana exclama que a notícia é maravilhosa, enquanto Rebecca afirma que já sabia que Zack pediria Joanna em casamento. Dana, curiosa, pergunta quando ele vai formalizar o pedido ao pai e ao avô. Joanna, um pouco tímida, revela que ele já havia solicitado permissão para cortejá-la. Ilana expressa sua alegria, dizendo que é bom saber que Zack fez tudo de forma correta. Rebecca, animada, pergunta a Joanna se ela está feliz. Ilana responde por ela, dizendo que é claro que sim, mas Joanna permanece em silêncio. Zadok então questiona se Joanna aceitou o pedido, e ela confirma com um sim. Rebecca, empolgada, anuncia que irá cantar no casamento dela. Joanna agradece, mas explica que ainda não marcaram a data, pois pediu um tempo para que ela e Zack possam se aproximar como noivos. Elga pergunta a Zelfa por que Zack está animado. Zelfa diz que é melhor ele contar, mas Elga insiste. Zelfa revela que Zack pediu Joanna em casamento e ela aceitou. Shine chega irritado, dizendo que jamais permitirá que seu filho se case com Joanna. Tamir e Samir informam a Fassur que consumaram seus casamentos. Fassur, crítico, pergunta se cumpriram suas obrigações com seriedade, sem se deixar dominar pelo prazer. Samir responde que sua esposa gostou tanto que quis repetir. Fassur fica indignado, mas Zadok e Ravina argumentam que o prazer no casamento não é errado, citando as escrituras, enquanto Fassur tenta distorcê-las. Ravina defende que a felicidade no casamento é um dom de Deus. A rainha Neusta entrega um amuleto a Joaquim para proteção, mas Edissa e Ebed condenam a prática, afirmando que atitudes como essa levaram à destruição de Judá. Edissa pede que Joaquim confie em Deus, mas ele se recusa a usar o amuleto, deixando a rainha furiosa. Elga pergunta a Talita e Samira se houve problemas na noite anterior. Elas negam, mas Nicolau menciona ter ouvido barulhos. Zelfa comenta que parecia algo quebrando. Talita admite um incidente com a cama, e Samira confirma que aconteceu o mesmo com ela. Elga questiona por que os maridos saíram apressados pela manhã, mas as duas fingem não saber. Shine se irrita novamente com Zack e Joanna, enquanto Fassur insiste em conversar com as noras de Shine. Talita e Samira, confusas, não entendem o motivo. Dalila comenta que está sempre exausta, acordando cansada como se não tivesse dormido. Raquel sugere que seja reflexo do que aconteceu. Dalila diz que a preocupação exagerada de Raquel em não engordar e o hábito de comer e vomitar precisam parar. Raquel concorda, e ambas relembram que não eram assim antes de chegarem ao palácio. A rainha garante a Nitocris que agora estão protegidas, mas Nitocris discorda. Ao ser convidada para uma caminhada no jardim, Nitocris recusa, dizendo que nem ela nem o filho estão realmente seguros, pois o mal tem muitas formas. Quando a rainha questiona o comentário, Nitocris desconversa e pede para deixar o assunto de lado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!